Olá, amigos! Que alegria é estarmos juntos aqui, buscando sempre um pouquinho mais de compreensão sobre esse roteiro iluminativo traçado por aquele que é o nosso guia e mestre. Que ele, Jesus, nos envolva em vibrações elevadas e nos inspire. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, denominado Meu Reino Não É Deste Mundo, há um texto intitulado O Ponto de Vista. Nele há um trecho assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Àquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha e logo bem pequenos lhes parecerão os homens e as coisas. É essa a primeira inspiração que eu trago agora do Evangelho de Jesus, como uma base para essa nossa conversa amiga. Nós gostaríamos de colocar nessa perspectiva da montanha, da vida espiritual, as reflexões que faremos. E esse movimento que o próprio Cristo nos exemplificou quando subia aos montes para refletir e ensinar, mas descia para exemplificar. A nossa conversa, ela poderá ser realmente mais proveitosa se nos colocarmos nessa perspectiva mais abrangente. Por isso, falaremos aqui sobre a evangelização do espírito imortal, ampliando o olhar que muitas vezes, quando falamos de evangelização, nós costumamos associar, até restringir a evangelização da infância. Sim, a infância é um momento profícuo para conectar o espírito à moral cristã. Esse período infantil, desde o útero, ele é o mais propício mesmo à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, explica-nos Emmanuel, o espírito ainda se encontra numa fase de adaptação para a nova existência. Ainda não existe uma integração tão perfeita entre a matéria orgânica e o espírito. Ele está mais suscetível a renovar o caráter, a estabelecer novos caminhos, a consolidar os princípios de responsabilidade, diz Emmanuel em O Consolador. Se a gente estivesse numa perspectiva materialista, o berço seria o início de tudo, o início da vida, e o túmulo seria o fim. Mas não. Nós queremos expandir essa visão, não apenas para antes de nascer, mas também para uma perspectiva dos dois planos da vida, para as duas esferas, material e espiritual, antes de nascer, até nascer de novo, de um plano e de outro. Portanto, entre o berço e o túmulo, nos dizeres de Emmanuel, como também entre o túmulo e um novo berço, numa perspectiva evolutiva contínua. O livro Pensamento e Vida, eu vou dar aqui algumas dicas de leitura que sustentam muito da nossa argumentação. O livro Pensamento e Vida é considerado, é informado por Emmanuel, no seu prefácio, que ele constitui uma verdadeira cartilha do espírito reencarnante. Ele apresenta uma perspectiva, ele reúne um conjunto
de conteúdos a pedido, como diz ele, um coração amigo, certa vez me perguntou se eu não possuía no plano espiritual algum conteúdo, algum material que pudesse ser adaptado para as necessidades na Terra. Provavelmente foi alguém que estava encarnado e buscou essa e fez esse pedido a esse mentor amigo. E ele consolidou, como ele esclarece no prefácio desse livro, ele consolidou alguns temas que ele nos conta que são ensinados, trabalhados nas escolas de regeneração antes da reencarnação, nas escolas em que o espírito, com um determinado, né, uma faixa de consciência que já permite essa experiência, estuda, aprende na forma de uma cartilha falada. Lá no plano espiritual é uma cartilha falada que foi transposta, sintetizada de forma muito intencional, como tudo que Emmanuel faz. Foi estruturada em 30 capítulos e nos foi entregue de presente por meio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, organizado em 30 capítulos. Os 10 primeiros, eles têm um conteúdo mais fundamental, mais filosófico. Temas como o espelho da vida, vontade, cooperação, instrução, educação, fé, trabalho, associação, sugestão, entendimento. E a partir do 11º capítulo, são temas mais do nosso dia a dia, do nosso terra a terra, mais concretos, mais aplicáveis, portanto, todos muito úteis para esse período que começa numa nova existência. Temas como berço, família, filhos, corpo, saúde, vocação, profissão, sociedade, prosperidade, hábito, dever, culpa, auxílio, humildade, tolerância, oração, obsessão, enfermidade, morte, e não poderia ser diferente, culminando no último capítulo, amor. É que não basta sabermos que somos espíritos. Nós precisamos sentir aqui no dia a dia, momento a momento, das nossas interações, da nossa vida como espíritos encarnados, nós precisamos sentir essa verdade em nós. Nós precisamos refletir essa realidade, a consciência de que somos espíritos na nossa conduta. Saber só não basta. É preciso que a intimidade do nosso ser seja mobilizada e refletida nas nossas ações, nos hábitos, como nos alerta, como é trabalhado num desses capítulos. Porque como poderíamos evoluir, ajustar o nosso comportamento, a nossa vida mental, nosso jeito de pensar, sentir, agir, mente para ele aqui, para esse benfeitor, é toda essa vida interior que envolve sentimento, pensamento, a nossa expressão da intimidade. Como evoluir sem ajustar esse conteúdo interno às leis exemplificadas por aquele que disse que era o caminho, a verdade e a vida. Como ir ao Pai, se não por ele? É preciso, lembrando de outra passagem do Evangelho, é preciso que a gente descubra o que significa estar no mundo sem ser do mundo. Nós já temos condições de falar sobre isso, de nos atentarmos a essa questão e de vivermos, sim, como homens do nosso tempo, mas com um compromisso firme de procurar sempre espiritualizar a nossa existência aqui na matéria. E tamanho é o investimento da espiritualidade amiga no processo de reencarnação.
cuidando, construindo todo um planejamento reencarnatório, do qual participamos conforme o nosso nível evolutivo, às vezes vai mais, às vezes menos, mas sempre cuidar de uma forma cuidadosa, secundada por espíritos amigos, construtores do plano maior, sempre avaliando, observando as necessidades de cada espírito que já se propõe a realizar essa transformação. São avaliadas as nossas anterioridades, né? Toda a nossa carga, a nossa bagagem da memória. Qual será um contexto mais favorecedor? Com quem, onde renascer, em que circunstâncias, em que tempo, para que o espírito que retorna seja exitoso no alcance dos seus objetivos evolutivos estabelecidos para cada existência. Nesse período, como estávamos dizendo, de preparação, de planejamento, é possível, e diria até que tem sido comum, que o espírito hesite, que embora esteja consciente das suas necessidades, consciente, mesmo aqueles que estão conscientes, é isso que eu quero dizer, da necessidade de uma nova existência, porque a gente realmente consolida as nossas intenções de transformação, de melhoria, de aprimoramento na matéria, no mergulho na matéria. Mesmo quando temos essa consciência, reencarnar não é tão simples assim. Reencarnar requer muita coragem. É mais perturbador do que desencarnar. Nos alerta Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 339, quando ele diz que ele traz a metáfora de um viajante que embarca para uma travessia que é perigosa, que é desafiadora e que não sabe se naufragará. Qual é o papel dos cuidadores, dos pais, dos evangelizadores? É antes, acima de tudo, e desde antes de nascer, conferir encorajamento, especialmente nesse momento de transição, de um mundo de provas e expiações, dessa categoria de mundos, para um mundo de regeneração. Isso pode assustar. E temos notícias, orientações da espiritualidade que, em muitos casos, considerados como abortos espontâneos, naturais para a medicina da Terra, na verdade não são do ponto de vista do espírito. Muitas vezes são desistências do espírito. Então, não é por acaso, mas não é mesmo por acaso, que nesse momento em que se anuncia essa nova era de novas oportunidades, o Mais Além vem nos propondo o desenvolvimento de metodologias de evangelização para alcançar o espírito desde antes de nascer. Para que numa ação de cooperação com um plano, entre os dois planos da vida, material e espiritual, para que nós também façamos a nossa parte. Assim como Emmanuel conta que é feito, né, no plano espiritual, nós também precisamos cooperar. Nós precisamos contribuir para encorajar o espírito reencarnante diante das novas oportunidades. Bom, em falar em alegria e encorajamento, vamos ouvir uma música. Nós estamos aqui com a nossa companheira, a Fátima, a Fá Miranda. Ela é nossa parceira na equipe de evangelização, forma um trio entre nós e uma amiga muito querida, parceira também, que chama Sandra, que não pôde estar aqui conosco hoje, mas a Fá vai cantar para gente a música Chegamos na Terra Agora, de Moacir Camargo. E vamos nos deixar envolver nas vibrações, na sintonia dessa mensagem, até agora falada e agora cantada pela nossa querida Fá. É com você, Fá. Chegamos na Terra agora, viemos aprender o bem. Sabemos que a
vida renova também. Chegamos da terra agora, queremos aprender o bem. Sabemos que a era é nova e a vida renova também. Preciso eu do mais belo amor, precisa você do mais belo amor, precisamos nós do mais belo amor, do mais belo amor. Preciso eu do mais belo amor, precisa você do mais belo amor, precisamos nós do mais belo amor, do mais belo amor. Aê, preciso eu do mais belo amor, precisa você do mais belo amor. Quem não precisa do mais belo amor? Pois é, ao receber um filho nos braços, os pais que estão se comprometendo com a orientação de um espírito, precisa colocar as preocupações morais acima das materiais. Aquelas importantes, sim. Essas outras, né, as espirituais, mais essenciais. Pois veja o que Santo Agostinho nos alerta também no Evangelho segundo o Espiritismo. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada. Sim, nós que chegamos antes, assim como aqueles que nos antecederam, temos a missão, a tarefa como pais, como evangelizadores, de educar sentimentos, de contribuir para a educação dos sentimentos. A começar por onde? Pelo nosso. Não tem outro jeito. Pelo nosso primeiro. Primeiro, eu preciso me perceber como espírito. Eu preciso vasculhar, refletir, meditar nas minhas necessidades, nas minhas dificuldades e sim, nas minhas potencialidades, naqueles talentos que nos foram entregues, construídos, confiados. Eu preciso me perceber para que eu possa perceber essas mesmas questões no outro. É condição de ter olhos de ver no outro com clareza, com utilidade, com amorosidade. Eu preciso exercer esse olhar comigo mesmo, comigo mesmo. Eu preciso me perceber como fazendo parte da criação divina. Eu preciso ver no outro esse filho de Deus também, que precisa, tanto quanto eu, do mais belo amor. Nós precisamos nos reconhecer para reconhecer o outro como espíritos num processo de evolução, que ansiamos tanto por desenvolver esses potenciais divinos que todos trazemos, não alguns, todos trazemos. Tem mais uma dica de leitura. Tem um livro que chama Um Convite ao Alvorecer, 3.000 dias de evangelização, pelos espíritos Eurípides Barçanufo e Lúcio de Abreu, médium Janaína Farias. Nesse livro, nesse presente do alto, eles, numa mensagem no início também, Eurípides Barçanufo, que é um espírito muito compromissado com Jesus, compromissado com a educação para essa nova era, com a evangelização, com a nossa evangelização como espíritos, e que tem trazido já há mais de 30 anos toda uma metodologia. Olha eu aqui com outro livro. Dentre eles, o que é a evangelização de espíritos? Numa metodologia chamada evangelização de espíritos, já com uma coletânea muito grande de
de livros orientadores. Mas, nesse livro 3.000 Dias de Evangelização, vejam só, o Eurípides, né, o amigo espiritual Eurípides, nos lembra, relembrando inclusive Emmanuel, ele se reporta a Emmanuel, dizendo de um sono induzido, uma espécie de hipnose terapêutica que se refere a uma espécie de entorpecimento com o qual o reencarnante deve lidar a bem dele mesmo. É providencial, é providência divina. A bem dele mesmo na formulação de sua nova experiência no mundo físico. Esse período dura, em média, 3.000 dias, que compreende aproximadamente o período entre a concepção dos seres até os 7 anos. Olha só o trabalho que a gente vai contar aqui um pouquinho da evangelização no ventre, que hoje já temos experiências aqui para contar, já temos desenvolvido nessa parceria, plano maior, plano terra, uma metodologia para alcançar o espírito reencarnante que está se preparando para receber essa nova indumentária recebida pelo Altíssimo para a experiência carnal. Aproveitei aqui o final dos dizeres de Eurípides. Ora, nós, os educadores e evangelizadores, pais, tutores, cada um de nós, sabendo disso, isso deve ser um trunfo, uma certeza, uma convicção, um tesouro inestimável a afiançar nossos esforços e a nossa dedicação. Nenhum esforço no sentido de evangelizar no ventre ou evangelizar mesmo antes de nascer é em vão. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Na medida em que nós queremos contar para vocês que já há alguns anos vem surgindo e se consolidando no plano material iniciativas do trabalho de evangelizar o espírito desde antes de nascer. Notadamente, em Belo Horizonte, no Instituto Meimei, uma grande e compromissada evangelizadora chamada Sheila Passos, que retornou à pátria espiritual em junho do ano passado, de 2024. Ela e sua equipe deixaram, a sua equipe continua o trabalho, mas Sheila protagonizou, levou à frente muito da estruturação do trabalho da evangelização de bebês, da evangelização no ventre, nessa ordem, bebês, ventre e na pré-concepção. Outras iniciativas também nós aprendemos e conhecemos em Goiânia, com a Cíntia, e aqui no Centro Espírita André Luiz, nós estamos iniciando agora, estamos falando aqui em fevereiro de 2025, estamos iniciando o 7º ano do trabalho de evangelização no ventre, na nossa casa, e o 2º ano de evangelização na pré-concepção. A evangelização de bebês já vem consolidada há mais tempo, há mais de 10 anos aqui. E eu vou contar um pouquinho para vocês, um pouquinho desses 2 trabalhos, né? Do que é a evangelização na pré-concepção. A evangelização na pré-concepção, ela procura envolver de forma sempre muito amorosa, os pais que pretendem receber em seus lares filhos de Deus. Ou tutores por vias, pais biológicos ou não, mas a família que decide acolher no seu lar um filho, um irmão nosso, um filho de Deus. A evangelização na pré-concepção, bem conduzida e entendida, tem por objetivo a evangelização do ambiente
criando impregnações positivas para os envolvidos, além da evangelização dos membros encarnados e desencarnados da família, auxiliando na aceitação das provas pelos candidatos à reencarnação, amenizando divergências, né, fluídicas entre a família, porque muitas vezes nós vamos receber desafetos de outros tempos, situações desafiadoras que requerem reparação, reconstrução de laços espirituais. E para exemplificar a propósito, na perspectiva espiritual, nós temos um bastante conhecido no meio espírita, o capítulo 13 e 14 do livro de André Luiz, Missionários da Luz, com o caso da reencarnação de Segismundo. É um exemplo muito, muito bem estruturado para o nosso entendimento do que sejam os bastidores espirituais na perspectiva da estruturação, da influenciação da família para potencializar a afetividade, compreensão e confiança nos desígnios de Deus na nova existência. Nesse caso do livro mencionado, foi feita todo um trabalho da equipe espiritual para permitir a aproximação do espírito que reencarnaria, Segismundo, e do seu pai, desafetos de outros tempos. E é linda a história. Vou dizer que quem não conhece, vale a pena ler para que veja de uma forma bem clara esses conceitos e desse cuidado que secunda, né, que envolve a preparação do nosso retorno à existência material. Esses bastidores, né, espirituais. Vejam só, imaginem esse trabalho da espiritualidade atuante em nós, potencializado pelo trabalho da evangelização na pré-concepção. Um dos escopos desse trabalho é auxiliar os futuros pais e tutores do espírito reencarnante a se conscientizarem do trabalho que os aguarda e auxiliá-los, sim, né? Assistência, amparo sempre, auxiliá-los a perceber a importância da aceitação pelo sentimento. O trabalho de evangelizar sempre é transformar sentimentos. A evangelização na pré-concepção, ao estimular a coragem, essa palavra é central, esse sentimento, esse fulcro divino, esse fulcro virtuoso da coragem e da confiança, são pilares do trabalho que a gente está, sobre o qual a gente está refletindo aqui. Ao estimular a coragem e a confiança por parte dos reencarnantes, colabora expressivamente para o bom andamento do seu projeto pessoal e para mitigar ideias de desistência ou de deserção dos deveres e compromissos assumidos. Já deu para perceber o tom, a beleza e o tom de responsabilidade que envolve esse tema? É muito comum que a gente seja fisgado, que sejamos homens do mundo, né? Ao invés de estarmos no mundo, que estando aqui, nós, pais, adultos, a gente seja fisgado pelas ilusões de uma perspectiva materialista, né? Que a gente, daquela montanha, que a gente se exercita em subir do ponto de vista que eu estava dizendo no início, a gente tantas vezes deixa de subir essa montanha desse entendimento, desse olhar mais ampliado, e quantas vezes temos adornado a personalidade transitória dos nossos filhos e educando-os e evangelizando-os. Não é mais tempo de nos entregarmos aos arrastamentos das ilusões materialistas. Podemos, sim,
vivenciar do bem-estar que o avanço tecnológico nos proporciona, que os recursos materiais nos traz, mas sem esquecer de que a paternidade e a maternidade são missões. E para fundamentar essa afirmativa, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 582, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores: pode-se considerar como missão a paternidade? Resposta categórica: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever. Dever, pessoal, é aquilo que está, que está ligado à nossa consciência. Quando eu digo dever, é a voz da consciência, né, inscrita em nós, dizendo. Então, seguindo aqui, é ao mesmo tempo grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele, né, aos filhos, nesse período da infância, uma organização débil, delicada, que nos deixa assim, né, encantados, sensíveis, que torna propício a impressões. Devemos saber muito bem escolher que impressões deixar. Muitos há, no entanto, que cuidam mais de aprumar as árvores do seu jardim, de fazer dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Se esse vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance. Não tem missão que não sejamos capazes, né? Não tem missão que nos é dada que nós não tenhamos condições, né, de, contando com amigos desse e de outro plano, vencer. E essencialmente, essa é a fundamentação do trabalho na pré-concepção, que acontece com encontros semanais para os quais é preciso se inscrever. No site do centro do André Luiz, vocês podem encontrar o link para inscrição. Caso se interessem, podem partilhar essa informação. E assim como o da evangelização no ventre. Muitas pessoas às vezes pensam que o trabalho pode ser feito de forma conjunta, que é mesmo trabalho, mas é importante discernir que a metodologia essencialmente tem diferenças importantes, de modo que não é aconselhável que que o trabalho da evangelização no ventre seja feito na mesma turma, ou que seja o mesmo trabalho, porque o trabalho da pré-concepção tem esse tom que demos agora, um tom que chama a tomada de consciência, um tom que vai atuar como que sulcar a terra. É uma imagem que é muito trabalhada, né? Uma metáfora muito desenvolvida, trabalhada na perspectiva da pré-concepção, e esse sulcar a terra, despertar para essa responsabilidade, de forma amorosa sim, mas muitas vezes toca muito profundamente as pessoas envolvidas nesse trabalho. Já a evangelização no ventre é outro momento. Tem uma metodologia em que mãe ou casal, preferencialmente, estão juntos em encontros que, por definição, por necessidade, precisam tocar a emoção, com muita sensibilidade, tocar a emoção da mãe. Porque é através da emoção da mãe que o espírito reencarnante vai ser alcançado. O entendimento é de que a mãe é uma verdadeira médium do espírito reencarnante. Então, todo o trabalho é estruturado em torno das lições do Cristo. Utilizamos muito os temas
da cartilha do Espírito Reencarnante, os temas de pensamento e vida, temas como valores, valores e virtudes, valores morais e virtudes. Portanto, nós atuamos sob as diretrizes, os conceitos da doutrina espírita, mas é um trabalho voltado para tocar o sentimento na forma de vivência dos temas, de reflexão sobre os temas, de muita estimulação sensorial auditiva. Por isso a gente conta com a Fá cantando e vibrando para que a música chegue pela vibração do sangue mesmo da mãe, de que chegue vibrando onde as palavras vão até um certo ponto, mas as palavras não alcançam onde a música alcança. Estimulação dos sentidos, a emoção, muita ternura, muita reflexão elevada para mobilizar o psiquismo da mãe que está em ressonância profunda com o psiquismo do espírito reencarnante. Ele é alcançado. As mensagens de Jesus têm uma ressonância profunda que é capaz de alterar quadros, vibrações, quadros mentais, quadros da memória do espírito já nessa fase. Vou fazer uma citação aqui, vou passar para a Fá cantar de novo. Tem uma citação do espírito Lúcio de Abreu, que trabalha com a evangelização desde sua última existência aqui no plano espiritual, continua nesse compromisso, quando ele diz que os espíritos que formarão a geração nova no orbe exigem um cabedal da nossa dedicação e comprometimento, de modo que esperar que o espírito vença o parto carnal para evangelizá-lo é atitude tardia. Não podemos esperar. Já temos esse conhecimento, temos essa oportunidade. Vamos dizer sim a ela. Mas agora a gente vai ouvir uma das músicas que a gente utiliza muito na evangelização no ventre. A música chama Encontro Bom, de Cacá Rezende, vai ser cantada pela Fá novamente. E, mais uma vez, eu convido para que se deixem envolver pela vibração e pela mensagem tão inspiradora e terna dessa música. É com você, Fá. Enquanto você não vem, preparo a casa pra você chegar, meu bem. Enquanto eu planto as flores no jardim, Papai do céu vai emprestar você pra mim. Enquanto o tempo passa, eu fico a imaginar seus olhos nos meus olhos. Que encontro bom! A gente não se lembra, mas a gente se conhece bem. A nossa história vem de muito tempo além. Te desejo a alegria de voltar, a leveza pros seus pés poderem caminhar. Te ofereço o melhor que houver em mim. Eu te espero com um amor que
te espero com amor que não tem fim. Obrigada, Fá. E o trabalho da evangelização no ventre é emoção o tempo todo. Choram as mães, choramos nós, porque toca muito o nosso coração. Os temas são desenvolvidos de forma muito vivencial, primeiramente, refletida depois. Temos um momento da meditação, e é uma meditação guiada, uma orientação para uma conexão maior com o espírito, sempre alinhado ao mesmo tema do encontro. Cada encontro são cantadas músicas, a mensagem é afirmada de forma cantada, por meio também do roteiro da meditação que é feita no momento do nosso encontro. E quais são os objetivos da evangelização no ventre? Podemos destacar alguns. Fortalecer a conexão do espírito reencarnante com Deus, por meio do Evangelho de Jesus, ainda na gestação. Fortalecer vínculos afetivos entre o espírito reencarnante e seus pais. Se esse trabalho começou lá na pré-concepção, tanto melhor. É uma continuidade, aliás, uma continuidade desde o plano maior, né? Outro objetivo, contribuir para a vivência da maternidade, da paternidade, ou seja, da parentalidade conscientes. Já vou comentar um pouquinho sobre o que seja isso. E proporcionar ao espírito reencarnante o sentimento, sabe? Vibrando a convicção de ser amado e amparado pelos pais e por Deus. Falar um pouquinho do que seja parentalidade consciente, que é um tema, é um pilar, é um tema fundamental ao trabalho da pré-concepção, do ventre, e não só, vida fora também, no exercício da paternidade. Esse é um conceito que as ciências comportamentais têm trazido, a disciplina positiva, no contexto também da epigenética. As ciências mais atuais têm visto a importância das ações conscientes na perspectiva da epigenética, a perspectiva do ambiente, para além da genética, o ambiente podendo influenciar, nesse caso positivamente, e que influência pode ser melhor do que esse contexto evangelizador, né? Mas a gente costuma dizer que pais responsáveis cuidam das necessidades materiais dos seus filhos, das crianças, dos seus rebentos. Pais conscientes nessa perspectiva, primeiramente, num gesto de alto amor, olham para si, para saírem dos automatismos gerados pelas memórias que ficam ali um tanto no subconsciente, e a gente repete padrões e repete padrões. Então, a parentalidade consciente passa por olhar para si, e a metodologia desses encontros zela também de olhar amorosamente para si, como seres em evolução, como pais. Olhar para si, para que seja possível se conectar às necessidades, de forma muito consciente, às necessidades dessa individualidade que são os nossos filhos, que são espíritos como nós, com necessidades particulares, e que nenhum programa pronto, automático do nosso agir com eles é capaz de dar conta. Consciência, intenção e muito amor são necessidades para o exercício dessa parentalidade consciente. Mas lembrando, a começar por nós mesmos. E caminhando já para finalizar o nosso raciocínio aqui, que tivemos o objetivo de, como dissemos no início, de promover essa mudança do ponto de vista, essa ampliação do olhar para além, desde antes do nascer, por toda a existência, porque a evangelização precisa ser entendida no curso
das fases da nossa existência. Ela tem uma importância antes de nascer, tem uma importância no ventre, tem para os bebês, para a infância, para a adolescência. Para a adolescência é muito importante. O Evangelho de Jesus vai trazer clareza, pensamento iluminado diante dos conflitos existenciais, a tomada de consciência, de posse do espírito dessa existência após o período da infância. É necessário fortalecer valores éticos, morais e sociais na adolescência, assim como na vida adulta. O Evangelho de Jesus é esse roteiro de luz, é esse direcionamento que sustenta a nossa vontade de progredir e fundamenta as nossas escolhas alinhadas ao bem. Na idade adulta, nós precisamos exercitar, já mais conscientes, muito a nossa ação no bem e nos tornarmos homens de bem, pessoas de bem. E na velhice, porque muitas vezes a gente esquece de evangelizar a pessoa na fase do envelhecimento. Também é importante, também é espírito em processo evolutivo. É muito importante que o Evangelho de Jesus traga a vibração da alegria, da esperança, da conexão dessa vida mais espiritualizada, que naturalmente acontece com o minar das forças físicas, vencendo o medo do desencarne, alimentando a esperança no porvir, ficando naquele ponto de vista que tem certeza da vida futura. Então, meus amigos, minhas amigas, evangelizarmos-nos é educar o nosso sentimento, afiná-los a esse diapasão do Evangelho de Jesus. E uma condição para a gente evangelizar é tocar o coração. Mas para tocar o coração de alguém não dá para fazer isso na indiferença, na distância, na correria, na falta de presença e de consciência, não dá. É preciso fazer-se próximo do nosso irmão, fazermos-nos próximos do nosso irmão. E eu vou finalizar com essa reflexão de Jesus. Quando o doutor da lei, né, para tentar Jesus, perguntou para ele, mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu, o que é que está escrito na lei? O que lês nela, né? Qual é o seu entendimento? E ele respondeu, talvez como qualquer um de nós que estejamos aqui nesse estudo, nessa reflexão, a gente sabe de cor, que é amarás o seu Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Qual foi a resposta de Jesus? Muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem querendo parecer justo, diz a Jesus, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, em que a gente precisa olhar, não dá para passar ao largo, em que a gente precisa ser tocado de íntima compaixão, e que na conclusão dessa parábola, o meu próximo é aquele de quem eu me faço próximo, é aquele de quem eu tenho a intenção e eu devoto a minha atenção para tocar-lhe o coração. Rimou, né, gente? Ficou aqui, Quero que reverbere no coração de todos nós. Evangelizar o espírito ou evangelizarmos-nos na condição de espíritos nas infindáveis oportunidades, entre berços e túmulos, túmulos e recomeços, será sempre alinharmos-nos à lei das leis, que é a lei de amor. É essa nossa mensagem, nossa reflexão, que agora será cantada para finalizar. Será cantada pela Fá mais uma vez, com a música Ama, de Moacir Camargo. E vamos deixar que essas vibrações elevadas do amor reverberem em nós. Vamos seguir confiantes
conscientes dos nossos deveres, mas muito certos do amparo divino nessa cooperação entre a vida nos dois planos da vida maior. Fá, mais uma vez, e para a gente encerrar com essa música que é prece, vamos ouvir Ama. Muito obrigada a todos e a todas. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama que a natureza e toda beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama que o amor inspira, faz do peito a lira, livre a ecoar. Ama que o amor